Oi, pessoal! Então vamos para a nossa aula de educação socioemocional. Gente, e hoje nós vamos falar o quê? Vamos continuar falando sobre errar, o medo de errar, tá? Lá da lição 7, ok? Lá na última aula nós lemos aquela historinha da turminha que caiu numa nova armadilha, mas eles conseguiram se libertar graças ao que será? Que código? Bom, nós vamos falar sobre isso, tá? E, gente, já que nós estamos falando sobre o medo de errar, isso vale, olha só, para a proposta ali da aula de português, certo? Que eu falei assim, gente, me mandem o áudio lá sobre a vírgula, quando que nós devemos usar vírgula. Errou ou não era aquilo? Gente, lembra sobre isso. Cai justamente aqui, certo? Então não precisa ter medo de errar. Muitas vezes nós temos medo de errar e isso o que acontece? Acaba então nos prendendo, tá? Então o medo de errar é uma armadilha. Por quê? Muitas vezes nós sabemos a resposta ou de repente até a gente nem sabe a resposta, mas com medo de errar nós não temos ousadia e acabamos paralisados ali e com isso então nós deixamos de fazer algo muito importante, tá, pessoal? Então, é isso mesmo, o medo de errar, ele acaba nos paralisando. Ali, a partir da página 36, vocês conseguem me acompanhar, tá, pessoal? Então, esse medo de errar acaba nos paralisando e nós ficamos muitas vezes paralisados, não sabemos como agir, certo? Nós temos inúmeras possibilidades que o mundo nos oferece, né? No caso ali eu fiz uma pergunta para vocês sobre o uso da vírgula. Ai, prof, eu não sei responder, tô com medo de errar e de você dar risada de mim, coisa que eu não vou fazer, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu já falei para vocês que o quê? Nós estamos aqui para aprender, eu erro, vivo errando, inclusive eu até faço as minhas edições aqui pra gente dar risada. Tem algumas que eu preciso tirar, né? Porque acaba sendo absurdas, assim, mas gente, acontece, faz parte, tá bom? Então, eu erro, vocês erram, os pais de vocês erram, todo mundo erra, ninguém é perfeito. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos o quê? Aprender com os nossos erros. Lembra que eu falei pra vocês? Pois bem, então, não podemos também ficar paralisados, ficar com medo desse erro e deixar de fazer as coisas por causa dele, tá? Então vejam, lá na página 37 aparecem algumas opções ali de variedades que nós encontramos. E, gente, vejam lá, ó. Se você for comprar uma tiara, você tem que ficar pensando com brilho e sem brilho, com pedrinhas, com florzinhas, mais larga, mais estreita. Aí você fica, ai meu Deus, ai meu Deus, e se não é isso que eu quero? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Se você quiser escolher o que beber num dia de calor, suco de frutas, açaí, água com limão. Ai meu Deus, são muitas opções. O que eu devo escolher? Depois ali, se você quer escolher o que fazer em várias situações, ir à escola, ficar em casa, jogar videogame, assistir a filme, várias opções. O que eu faço, meu Deus? E se eu errar? Se não é isso que eu quero? E se acontecer alguma coisa? E agora? Tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Como que eu devo agir, pessoal? Então vejam só, para não ficarmos paralisados, para a gente não cair nessa armadilha e fazer o quê? E deixar de viver, deixar de fazer as coisas com medo de errar, nós precisamos enfrentar essa armadilha. De que forma? Com o código da ousadia. Professora, eu preciso ser ousada, eu preciso ser ousado. Sim, mas calma lá, né, gente? Não é um ousado qualquer, tá? Então vejam lá, o que é a ousadia? Lá na página 39, vocês conseguem ler ali embaixo sobre a ousadia, gente. O que é a ousadia? É a qualidade de quem busca superar suas dificuldades, de quem procura enfrentar seus medos e de quem faz algo
inovador. Então vejam, a ousadia é se libertar, tá? É enfrentar as dificuldades, superar as dificuldades e enfrentar os medos, tá? Então se eu tenho medo de alguma coisa, eu preciso ser ousado para eu enfrentar e conseguir então crescer, conseguir me desenvolver, certo? Bom, ali na página ao lado nós temos alguns exemplos ali de como da armadilha do medo de errar com o código ao lado, que é a ousadia. Então vejam um medo de errar. E se eles rirem de mim? Olha aqui, cai de novo aquela questão ali que eu falei sobre a minha pergunta lá de português. Então, veio a armadilha, o medo de errar. E se eles rirem de mim? Oh my God! O que eu devo fazer? Usar o meu código ousadia para enfrentar então essa armadilha. E qual o pensamento que eu devo ter então? Eles estarão rindo de mim e eu estarei tentando. Isso é que importa. Excelente, gente, excelente, porque lembra que eu falei, então muitas vezes a gente acaba deixando de fazer algo com medo de errar e nisso então muitas vezes nós acabamos ficando com dúvida, e se a gente fica com dúvida, quem que sai perdendo, quem que sai prejudicado? Nós mesmos, né? Então assim, tá com dúvida? Vai lá e perguntar, tá? Se rirem de você, problema é deles, quem mandou eles rirem? Se eles estão rindo, podem estar com dúvida também, tá? Então, mas querem se achar o maioral ali, vão ficar com dúvida, mas você não. Você quer crescer, você quer aprender, então você vai perguntar mesmo. Então tá ótimo, tá excelente, é isso mesmo, tá, pessoal? Olha lá, outra armadilha. E se eu errar minha fala? Então, ai meu Deus, eu preciso apresentar um trabalho, se eu errar minha fala, o que eu vou fazer? Vão rir de mim, vou perder nota, oh meu Deus! Ousadia! Ousadia! Vamos ver como que nós podemos então ter ousadia nessa situação. Como vou saber se vou errar se não tentar? Viram só? Então, eu não vou apresentar o meu trabalho porque se eu errar, então, eu vou errar minha fala. Você não sabe, você nem tentou, pode ser que você erre, certo? Errou? Continua, filho. Segue o bonde, continua. Bora lá, né? A vida não para, continua. Errou, faz graça, faz piada, certo? E continua. Como eu falei, todo mundo erra. Eu, inclusive, aqui vivo errando, tá, gente? Vivo falando errado, certo? Então, e eu brinco com isso, né? Fico com vergonha? Muitas vezes eu fico com vergonha. Mas eu continuo. E se todo mundo me achar um ousadia, o que eu preciso fazer? O importante é que eu me considero inteligente e capaz. Ótimo, gente. Lembram que o quê? Como vocês se acham é muito importante, tá, gente? Vocês têm que pensar assim. Nós nunca vamos agradar todo mundo, né? Então sempre vai ter aquele que não gosta da gente, aquele que muitas vezes vai acabar falando mal da gente. Vocês vão viver essas situações, tá? O ano que vem, indo lá para o 6º ano, então vocês vão viver assim uma variedade de experiências, tá, pessoal? Então aqui no 5º ano, vocês são o quê? Vocês são os veteranos, vocês são os mais velhos da escola, então vocês já estão acostumados a várias situações, certo? Então vocês já estão bem familiarizados, apesar de estarmos vivendo à distância, mas o ano que vem a situação vai ser bem diferente, se Deus quiser. Então vocês vão poder ir para a escola, só que dessa vez vocês não vão ser os veteranos, não vão ser os mais velhos, vão ser o quê? Os mais novos, né? Então vocês vão estar seguros, vão estar num ambiente totalmente diferente, porque a escola vai ser diferente, os colegas vão ser diferentes. Pode ser que tenha alguém dessa turma, né, que vai estar na turma de vocês no ano que vem, mas a maioria não vai ser pessoas que vocês conheçam, então vocês vão ter que enfrentar esse medo de errar, tá? Porque vocês não podem deixar de viver por causa disso. Lembre que todo mundo vai estar no mesmo barco,
certo? Então, se for para apresentar um trabalho, vai ter que apresentar o trabalho. Pode ser que vocês errem, pode ser que vocês errem. Pode ser que vocês esqueçam uma fala, pode ser que vocês esqueçam uma fala. Errou? Ai, só um pouquinho, prof, que eu esqueci aqui. Pega ali o papel, lembra de novo. Ah, lembrei. E continua, tá, pessoal? Então, reconheçam o erro de vocês, continuem falando sem medo de errar, tenham ousadia. Ah, é fácil falar, né, prof? Difícil é estar lá e estar passando por essa situação. É verdade, gente, tá? Então, eu já passei por isso na escola, já passei por isso na faculdade. Então, a gente vai aprendendo com os erros, a gente vai percebendo e falando assim, nossa, olha, se eu tivesse feito aquilo aquela outra vez, as coisas seriam diferentes, né? Então, porque a gente acaba ficando com medo de errar, que as pessoas nos julguem, certo? Então, ai, que pessoa burra, né? Então, pensem que vocês podem, tá? Então, um pensamento positivo sempre, vocês são capazes, vocês são inteligentes, só depende de vocês, certo? Não se deixem abalar pelo que as outras pessoas vão falar de vocês. Existem pessoas maldosas, nós já conversamos sobre isso, né? Existem pessoas maldosas, existem pessoas que tudo vai estar ruim, só que vocês não podem se deixar contaminar com isso, tá, pessoal? Lembrem que eu acabei de falar, vocês são capazes, vocês são inteligentes sim, só depende de vocês. Não depende do coleguinha, não depende da mãe, não depende da professora, não depende do pai, depende de vocês. Então, pensamento positivo, eu sei, eu vou tentar, se eu tenho dúvida, eu vou perguntar, se eu errar, errei, tá? Acontece com todo mundo, beleza, pessoal? E eu divaguei um pouquinho aqui, né? Mas é só para vocês pensarem sobre essas situações que acontecem e muito, tá, gente, no nosso dia a dia. E ali também, para finalizar, o último medo de errar desse exemplo. Eu acho melhor desistir. Então vejam, gente, será que é o certo desistir? Tô com medo de errar, melhor eu desistir, melhor eu nem fazer esse trabalho, melhor eu nem ir pra escola porque, né, vão rir de mim, porque eu não sei fazer, porque eu não sei correr super rápido, melhor desistir, nem vou. Lembro lá do senhor Tinoco? Lembro lá do senhor Quinoco? Então vejam só, gente, ele ficou parado ali na vida dele, certo? Ele não evoluiu, ele queria fazer tantas coisas, ele não fez, justamente por esse medo, né, de ser incapaz, de não conseguir. Então, vocês querem também parar a vida de vocês ali, querem parar de evoluir, de conquistar as coisas com medo de errar, pessoal? Não pode, né? Não pensem assim. Lembra que vocês são capazes. Pensamento positivo sempre. Às vezes acontece algumas situações que a gente acaba ficando desanimado. Acontece desanimar? Acontece. Nem todo mundo tá, eu sou capaz, eu sou inteligente. Nem sempre a gente tá assim toda hora, todo momento, todo dia. Mas o que nos define? Mas o que acontece? Não podemos deixar isso nos definir, né? Ficar para baixo sempre. Às vezes acontece, então, hoje eu não tô legal. Só hoje, amanhã eu estou, eu sou capaz, eu sou inteligente. Tá, pessoal? Então, é isso. Vejam lá qual é a ousadia, então, para que não se cair nessa armadilha. Eu não vou desistir, eu vou dar o melhor de mim. Então é isso mesmo, gente. Então deem sempre o melhor de vocês, sem medo de errar, certo? Vocês são capazes, vocês conseguem, só depende de vocês. Beleza? Certo, galera? Bom, então ali depois nós temos a turminha conversando. Leiam ali sobre a conversa deles nas outras páginas. Tem um jogo ali bem bacana que ele vai trazer sobre esse erro e acerto, algumas perguntas ali que são assim, gente do céu, vou saber qual é a resposta? Então eu vou propor que nós façamos esse jogo lá no nosso encontro online, tá, pessoal? De quinta-feira, certo? Então eu aguardo todos vocês quinta-feira em nosso encontro online para que a gente possa fazer essa brincadeira. Lembrando que a proposta aqui
não é julgar ninguém, tá? É um jogo para que a gente faça justamente esse exercício de errar, acertar, errar acontece mesmo, tá bom? Nós temos que aprender com o nosso erro e temos que dar sempre o nosso melhor. E depois, para finalizarmos ali, tem algumas perguntas bem malucas, pessoal, lá na página 44, tá? Então vejam só, essas perguntas, muitas vezes a gente acaba tendo essas perguntas, mas a gente não fala. Por quê? Porque parece meio sem pé nem cabeça, né? Mas, gente, se a gente for parar pra pensar, elas têm tudo a ver. Por exemplo, lá, ó, sobre a laranja. Gente, tudo bem. A número 4. Por que a laranja se chama laranja e o limão não se chama verde? Boa pergunta. Vocês já pararam pra pensar nisso? Gente, verdade. Por que a laranja se chama laranja e o limão não se chama verde, se ele é verde? Certo? Então, vejam, tem ali várias perguntas que parecem tão óbvias. Muitas vezes a gente acaba pensando sobre isso, mas a gente nem pergunta, a gente nem questiona com medo, tá, pessoal? Mas, como eu falei, não devemos ter medo, certo? Termos ousadia, mas também não é aquela ousadia de sair pulando da ponte. A professora falou que é pra ter ousadia, mas então eu vou pular da ponte. Tô com medo dessa ponte, mas a professora falou que é pra ousadia e eu vou pular. Não! Pelo amor de Deus, tá, gente? Não é se colocar em perigo como nós vimos anteriormente, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não é se colocar em perigo, tá? É só enfrentar os medos, mas não se colocar em perigo, beleza? Bom, então é isso, tá, galerinha? Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Reflitam sobre tudo isso. Quem não leu ali a fala dos personagens, leia, que é muito importante, tá? Então é isso, nos vemos. Nos vemos, tá, pessoal, na próxima aula. E não esqueçam que na quinta-feira, então, eu aguardo vocês no nosso encontro online pra gente fazer aquele joguinho ali, beleza? Beijo, galera! Beijo! E até a próxima.